do risco, né? A tua pergunta foi relacionada, se for fazer um projeto aqui, como parecido com o do Suruí, né? Qual poderia ser o risco, é isso? Certo. Olha, todo projeto tem risco, né? Tudo que a gente faz, né, tem risco, né? A gente voltar agora para casa, né, tem risco, a gente tem, né, se concentra para voltar na guarnição divina, mas sempre tem risco. Então, os riscos de um projeto desse, por exemplo, pensando nos principais riscos, né? O Marcos apresentou alguns, né? Mas um dos riscos é comprometer, né? Antes desse, um risco é se criar um projeto sem a participação da comunidade, né? Por exemplo, junta 2, 3 lideranças que querem fazer com boa intenção, que acham que tá certo, é isso mesmo, eles entendem, eles têm visão mesmo, são lideranças verdadeiras, mas às vezes eu não estou falando que é o caso do Suruí, não estou falando que nem é o caso de vocês aqui, que alguma vez já aconteceu, não sei, né? Mas é sujeito a acontecer, né? Pelo aquele afã de querer fazer a coisa, aquela vontade de querer fazer a coisa, vamos fazer, explica mais ou menos e tal, enfim, acaba querendo fazer a coisa com uma certa pressa, né? Porque sabe da necessidade, analisaram, um grupo de pessoas analisou, é aquilo mesmo que eles querem fazer, mas não se deram o tempo necessário de conversar internamente, ouvir as pessoas, explicar bem, né? Aquelas coisas que estava falando aqui, o consentimento livre, prévio e informado, né? Isso é muito importante, né? No desenho de um projeto participativo, né? Livre no sentido daquela liderança, não pressionar os outros, né? Porque liderança é uma liderança, né? Uma liderança que conduz, né? São líderes, estão conduzindo o povo para frente. Então, a palavra de uma liderança, vocês sabem muito bem, né? Ela tem uma força, né? Quando o líder está falando, vamos fazer assim, vamos abrir um novo roçado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então o povo tem confiança, né? Então se lembrar dessa né? Eu tenho um papel de liderança em outras coisas que eu faço na vida. Então quando eu estou falando uma coisa, eu preciso pensar bem para ser um bem de todos, né? Só um bem só para mim. Eu tenho procurado o meu bem, que é para mim, que é um bem para todos também. Então, livre de pressão, né? Livre de pressa, né? Então, por isso que é livre, um consentimento livre, prévio, informado. Prévio, antes, ter umas conversas, pensar bem coletivamente, não ter pressa. Tem até uma musiquinha, que é uma musiquinha que eu acho que aplica bem para esse forrozinho. Pra que pressa, eu não vou na conversa de ninguém. Quem corre cansa, devagar se alcança o caminho do bem. Não é verdade? Então, pra que pressa? Vamos na conversa de quem? De quem que a gente quer na conversa? Na nossa conversa, na conversa de vocês, né? Para pensar bem mesmo. Então esse Suruí lá é um risco que eles ainda correm, porque estão fazendo desenvolvendo um projeto complexo, mas eles fizeram muita conversa com relação a esse aspecto, né? Ainda tem um certo risco, nem todos ainda entenderam, né? São 1.350 pessoas. As lideranças, a grande maioria entendeu, eles estão, né, caminhando para frente. Mas então o risco é fazer a coisa na pressa, fazer a coisa sem uma conversa interna bem feita, né? Respeitando as lideranças tradicionais, né? Respeitando que os anciões, né? Vocês sabem fazer isso, né? Então desenvolver um projeto dentro da maneira de vocês pensarem, porque vocês vêm cuidando da terra de vocês, não é de hoje, né? Os pais de vocês cuidaram, seus avós cuidaram, né? Então vocês sabem cuidar da terra de vocês. Eu vejo que é desenhar um projeto dentro da maneira de vocês tomar decisões de vocês. Não precisa ser de uma maneira nova.
O novo é entender essa história, né? Então aí vem o informado, né? Livre, prévio, livre sem pressão, prévio, tomar decisão antes, conversar antes, informado, entender o que está buscando fazer. Para não tomar uma decisão, mesmo que seja conversado anteriormente, sem estar entendendo aquilo que realmente está se planejando fazer. Embora ainda tenha pessoas que eu coloquei ali com um desafio ainda do projeto Suruí, a maioria das pessoas estão entendendo. Ainda tem pessoas que não entendem, mas já tem um grupo suficiente que dá confiança para eles seguir em frente. Mas esse processo de consulta interna, de reflexão interna, ele tem que ser constante, né? Ele tem que ter etapas do projeto constante. Por exemplo, agora no caso deles, né, eles estão chegando próximo de uma etapa de quando tem um financiamento. Aquele financiamento, ou a empresa que vai estar financiando, eles têm uma expectativa, né? A expectativa deles é que o Suruí não deixe mais entrar os madeireiros ilegais lá, né? Então eles estão assumindo um compromisso de não deixar aquela situação da madeira acontecer mais. Mas tem uma meia dúzia lá que ainda querem vender madeira. Então o risco que eles podem correr também, que eles estão vivendo um risco, é eles assinarem lá um acordo que eles estão prometendo para a empresa que não vão deixar mais o madeireiro entrar, e as pressões serem tão grandes que eles não derem conta de segurar internamente e a exploração de madeira continuar, né? Então acho que cada caso é um caso, e o que precisa ser bem estudado, bem pensado, dentro da realidade de cada um. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode aprender das outras, vocês podem aprender dos outros parentes de vocês, das outras experiências, mas vocês têm a experiência de vocês. Às vezes nem tudo se aplica, então é importante saber escolher, né, entre o que se aplica e o que não se aplica. No caso deles, além dessa complexidade desse assunto, eles têm o risco que eles estão correndo, um risco de vida, porque eles estão sofrendo ameaça de morte por parte dos madeireiros. Imagina, 100 caminhões de madeira por dia, isso representa muito dinheiro, né? Eu acho que o risco principal é o risco de governança mesmo do projeto, né? De fazer a coisa na pressa e às vezes querendo já encontrar um resultado e não se dá o tempo necessário de fazer uma reflexão se realmente, como eu fiz aquela pergunta no começo, né? O serviço ambiental pode ser um instrumento para a gestão territorial indígena? Depende, na minha opinião, depende. Depende dessa reflexão, né? Que passa pela informação, entender bem o que a gente está falando, não é só o que a gente apresentou hoje aqui, né? Mas, por exemplo, você estabelece a sua comunidade ou os outros, a gente quer fazer um projeto assim. Então, isso aqui é só o início de uma conversa, né? Só o início de uma conversa. Estamos trazendo o assunto para ser pensado. Se for a decisão de fazer, de seguir, aí tem que continuar a capacitação, a formação nesse assunto. Foi levantado por muitos de vocês aqui a necessidade de ter uma formação continuada. Eu falei hoje de manhã que eu trabalho com esse assunto há 6 anos e sinto que eu estou apenas começando, eu sou sincero quando eu falo isso, né? E um outro risco também é um risco que um risco que não depende da gente. No caso de vocês, não depende de vocês diretamente, não depende da liderança que está desenvolvendo o projeto. Então, é um risco externo. Então, tem os riscos internos, que são os riscos de governança, né, de fazer a coisa acontecer, e tem os riscos que vêm de fora. No caso do Brasil, tem o risco do governo, né, tanto o governo federal quanto o governo estadual. Aquela história que foi pegue aí o material sem ter consulta, diretamente sem a participação, é um risco de aquele lá dar um problema. Tem o risco do governo federal, onde vocês, por exemplo, resolveram fazer um projeto, conseguir uma empresa legal, e tem muita empresa legal. Eu não sou assim só porque a empresa mexe com dinheiro, já é coisa do pular moeda. Não é. Você tem muita empresa que são pessoas decentes, né? Que estão querendo fazer coisas boas. E, por exemplo, se estabelece, é o próprio caso do Zé Arauá com a Veda, né? Tudo bem, vamos dizer que pode ser que não seja perfeito, né? Mas quanta coisa legal que já foi realizada, não é verdade?
E se um dia, de repente, o governo federal falar, a Veda é uma empresa americana, não pode mais fazer nada no território Yawanawá. É um risco externo. Eu duvido que eles vão fazer uma coisa daquela, mas então é sempre nesse sentido, como é que a gente evita um risco externo? É buscar pensar no que poderia acontecer, né, por parte do governo federal, do governo estadual, e como o Marcos estava falando, pensar, né, se antecipar, a mesma coisa assim de salvaguardas, né, de risco, como lidar com salvaguarda, como lidar com os riscos, né? Eu, fazendo assim, me veio assim agora na cabeça aqui para fazer uma comparação, para a gente estar dirigindo, né? Ou você está andando numa trilha no meio da floresta, né? Embora você conheça a trilha, você para sempre ali, vira aqui, vira lá, passa a pé e tal, mas você não sabe se ali na frente vai ter uma onça, né? Então você está dirigindo um carro, o carro tem curva, você conhece a estrada, mas você não sabe se naquela frente vai vir um caminhão na contramão. Então tem essas coisas que a gente está dirigindo ali, dirigindo uma comunidade, dirigindo um trabalho, a gente fica pensando, né? Não só em flores no nosso caminho, mas pensando que pode ter espinhos também, a gente tem que desviar deles. Então os riscos a gente procura estudar bem a nossa realidade né? Identificar, conversar com as pessoas e trabalhar em conjunto para identificar quais são os possíveis riscos. Outra pergunta que você fez? Quais as medidas estão sendo tomadas em relação à questão das madeireiras no território suruí? Olha, eles têm ido direto à FUNAI pedindo auxílio. A FUNAI já mandou forças-tarefas lá, mandou tropas. É um pau tremendo. Eles estão sendo ameaçados de morte, as principais lideranças, já, não só ameaças, mas já houveram tentativas. Eu já também, até lá com eles, alguma vez já me senti em situação esquisita, sabe, de carros estarem seguindo a gente. É uma situação muito delicada. Agora, a medida a FUNAI, por exemplo, né, já chegou até a dizer que eles precisam resolver a questão, que a questão da exploração ilegal madeireira é deles, porque tem alguns suruís que estão metidos naquela questão. Isso é um absurdo, porque isso é um dever do Estado, né, de procurar acabar com essa exploração madeireira. O projeto vem sendo desenvolvido há 4 anos. Quando o projeto iniciou, aí volta na tua pergunta do risco. A exploração madeireira, as ameaças de morte não existiam na época, porque eles não estava acontecendo a exploração ilegal, mas a pressão dos madeireiros para cima do suruí que não querem exploração de madeira aumentou em função do projeto, quando eles declararam que eles não queriam mais cortar madeira. Foi um risco que nenhum de nós, na realidade, estava esperando que pudesse acontecer aqui. E, então, as medidas que estão sendo tomadas são denúncias, são campanhas. Eles já fizeram algumas campanhas pela internet, internacional, pedido de tudo quanto é jeito, para ter intervenção do Estado, porque só a intervenção do Estado, nesse caso lá deles, vai tirar os madeireiros de lá. É um dever do Estado de resolver isso. Os suruí não devem tomar o papel da polícia, o papel do Estado nesse sentido de segurança deles, né? Tinha mais algum aspecto da sua pergunta? Sim.